Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje vamos começar nossa aula com funções. Essa é a aula 3 já sobre esse assunto e hoje a gente vai analisar tabelas e gráficos. Vamos começar então com a função afim. É sempre representada por uma reta, então se for uma função afim, sempre vai ser reta. Não tem dúvida quanto a isso, tá, gente? Mas como saber que é uma função afim? Então, ela apresenta esse formato aqui, ó, gente. Esse formato aqui, que é y igual a x mais b. E para a gente conseguir identificar com mais facilidade, ela lembra aquela equação do primeiro grau. Vejam que o x, que é a variável, que é aquele númerozinho que pode mudar o valor, não tem expoente, pelo menos não aparece, né? Então, isso quer dizer que aqui o expoente é 1. Então, é uma função do primeiro grau, então chamamos de função afim, certo? Vamos analisar o que essas letrinhas aqui querem dizer. A gente já sabe que o y representa, então, o valor final, depois que a gente faz a continha com a lei de formação. Esse x é a variável, mas o que significa esse a? Esse a, na verdade, está representando um número. E a gente chama esse númerozinho aqui de coeficiente angular. Essa palavra lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra a palavra ângulo. E é isso mesmo. Essa letrinha aqui, representada pela letra A, mas que na verdade representa um número, ela vai dizer sobre a inclinação dessa reta. Então, vai dizer se ela vai ser crescente ou decrescente. Como assim? Se o A ou o númerozinho que aparece aqui for positivo, então nós vamos ter uma reta crescente. O que isso quer dizer? Que ela começa lá de baixo e vai para cima. E se o A for negativo, o númerozinho que estiver aqui na frente for negativo, a reta vai começar lá de cima e vem para baixo. É isso que acontece, bem simplesinho. E o B, esse númerozinho aqui, representado agora pelo B, nós chamamos de coeficiente linear. Bonito esse nome, hein? E para que ele serve, professor? Ele serve para a gente definir, então, onde a reta vai cortar o eixo Y. E é legal que sempre dá certo. Se por acaso você estiver montando um gráfico e o seu gráfico não cortou o eixo Y lá no númerozinho indicado pelo B, pode ter certeza, alguma coisa você errou no seu cálculo. Então, volte para conferir, tá certo? Vamos falar então da função linear. Então, já vimos a função afim, agora vamos ver a função linear. Na verdade, a função linear também é um tipo de função afim, mas ela tem um detalhe especial. Vocês lembram do b? Agora ele tem que ser igual a zero. Então, ela pode ser representada nesse formato, y igual a vezes x, ou y igual a vezes x mais zero. Vejam que aqui é o coeficiente linear e vai definir o ponto em que essa reta vai cortar. Onde? No zero. E aqui, coeficiente angular, como já vimos, vai definir então a inclinação dessa reta. Muito bem, vamos fazer análise de funções, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para essa nomenclatura. Vocês perceberam que a gente já utilizou f de x igual a 2x mais 1, por exemplo, ou y igual a 2x mais 1. Qual das duas estão corretas? Qual das duas? As duas, sim. Então, a gente pode escrever das duas formas. Vocês podem encontrar em livros dessa primeira forma ou dessa segunda forma. Então, tanto faz. Dessa primeira forma, é legal a gente pensar que a gente pode substituir um número pela letra x e depois substituir aqui na continha também. Vejam que, nesse caso, nós temos uma função afim, porque nós temos esse númerozinho aqui igual a 1. Se fosse zero, aí seria uma função linear. Muito bem, análise de funções. Y igual a 2x mais 1 é a função que foi dada. Então, o 2, ele é um número positivo, então, com certeza, vai ser definido por uma reta crescente. Olha só o número 1 aqui. Nesse caso, ele está no lugar daquela letra B, lembra lá do começo? Então,
Ele é o número lá no eixo y que vai ser interceptado pela reta. Então, gente, vamos lá. Então, nós temos a função aqui que foi dada, né? E eu coloquei aqui alguns valores. Vejam que nesse caso aqui poderia ser qualquer valor, qualquer. Mas eu escolhi números próximos ao zero, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Agora é só a gente fazer a continha para descobrir os valores de y, que é o conjunto imagem. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui na função cada númerozinho que aparecer aqui na linha. Então, por exemplo, nessa linha, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Vai ficar f de menos 2 igual a 2 vezes quem? O menos 2 mais 1, certo? Fazendo essa continha aqui, gente. Lembrando que quando não tem sinal, aqui é positivo. Mas com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos menos 4. Eu devo 4 e pago 1. Quer dizer que eu devo 3. Então, resposta, menos 3. Ok? Próxima linha, vamos fazer f de menos 1, já que nós temos aqui no conjunto domínio o número menos 1, que foi um número que eu mesma escolhi. Então, vamos lá. Mais 2, porque é da função, certo? Vezes quem? Vezes o x, só que nessa linha o x vale menos 1. E ainda mais 1. Fazendo a regra de sinais, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos menos 2. Se eu devo 2 e pago 1, eu ainda vou ficar devendo 1. Então, resposta menos 1. Próxima linha, eu tenho 0 aqui no domínio. Então, vamos substituir o x por quem? Por 0. Então, vai ficar f de 0 igual mais 2 da função, né? Vezes quem? Vezes o 0 mais 1. Essa ficou fácil, né? 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 é o próprio mais 1 ou simplesmente 1, né? Se não quiser colocar esse símbolo de mais, não precisa. Próxima linha, f de 1. Agora o valor é 1. Mais 2 vezes quem? Mais 1 e ainda da função mais 1. Fazendo a continha, claro que aqui vai ficar positivo, mais com mais é mais. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos mais 2, mais 1. Vai dar mais 3. E a última dessa etapa, agora, nós temos aqui na coluna do x, que é o conjunto domínio, o número 2. Então, vamos substituir. F de 2, ou função de 2, é igual mais 2 vezes quem? O 2 que está aqui, mais o 1 que é da função. Beleza? Então, nós temos mais com mais, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, temos mais 5 ou simplesmente 5. Então, chegando nessa etapa, nós conseguimos completar a tabela. E por que ela é tão importante? Porque a gente vai precisar desses valores para localizar no plano cartesiano. Então, nós vamos definir um ponto no plano cartesiano para cada linha que nós temos aqui. Vamos tentar? Então, eu tenho pronto aqui já o plano cartesiano. Eu vou deixar aqui do ladinho essa folha para a gente lembrar dos números. E vamos lá. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Nós sabemos que essa linha, que é a linha horizontal, nós chamamos de eixo X, ou eixo das abscissas. E esse eixo, que é o eixo vertical, nós chamamos de Y, ou eixo das ordenadas. Abscissas, ordenadas. Para a gente lembrar, aqui no encontro dos dois eixos, nós temos a origem, então aqui vale 0. Para eu construir esse plano cartesiano, eu tenho que sempre começar contando a partir daqui,
certo? Então, vejam que eu deixei aqui 1 centímetro de distância, comecei a contar aqui a partir de 1 centímetro. 1, 2, 3, até o infinito positivo. E antes do zero veio todos os números negativos até o infinito também. No eixo positivo, quem está acima do zero são os números positivos. E quem está abaixo do zero são os números negativos. Agora que já lembramos do plano cartesiano, vamos lembrar como localizar os pontos no gráfico. Então, vamos relembrar. O primeiro ponto que a gente vai procurar é menos 2 em x e menos 3 em y. Então, vamos lá. Então, eu vou utilizar uma régua para fazer essa marcação, tá, gente? É bem importante. Então, menos 2 em x. Onde está esse númerozinho? Está do lado negativo, está aqui, ó. Menos 2 em x. E onde está o menos 3 em y? Veja, esse aqui é o eixo y. Esse aqui é a parte positiva, essa aqui é a parte negativa. Então, está aqui, ó, menos 3. Então, vou fazer uma linha tracejada para que os dois se encontrem. Vão se encontrar e serem felizes, formando um novo pontinho, que é o que a gente quer, certo? Então, o encontro desses dois numerozinhos vai formar aqui o pontinho que eu quero, ok? Fácil, né, galera? O próximo ponto é menos 1 em x, menos 1 em y. Então, vamos lá. Menos 1 em x com o encontro de menos 1 em y. Esse aqui também ficou facinho, né? Porque está bem pertinho. Então, é só fazer os dois aqui se encontrarem. Vejam que essa linha tracejada, ela não é tão importante. O que é importante, então, prof? É o ponto de encontro. Isso aqui é o que define, então, a nossa função, tá certo? Essa linha tracejada a gente faz só para a gente ter uma noção de onde que vai estar o ponto e para não errar. Próximo é 0 e 1, conforme as continhas que a gente acabou de fazer. 0 e 1. E agora, se um deles é o 0, como eu faço para achar o número 1 no y? Muito fácil, minha gente, é só a gente marcar o próprio número aqui no eixo, olha só. Então, é só fazer essa marcaçãozinha aqui. E aí, nós já temos aqui garantido o nosso ponto. Então, quando é 0 e outro número, é só marcar esse número. Como é 0 e 1, então, nós temos no y marcado o número 1. Próximo, 1 em x, 3 em y. Então, nós temos o 1 em x e o 3 positivo em y. Vou dar um jeito de fazer eles se encontrarem. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa linha tracejada até chegar mais ou menos lá no 3. Se passar, não tem problema, tá, gente? Lembrem, a linha tracejada não é o mais importante. O mais importante é, sim, o ponto. Vejam, já conseguimos definir, então, o ponto de encontro desses dois carinhas aqui. Então, ficou dessa forma. Vamos para o último ponto que a gente calculou. Então, nós temos 2 em x e mais 5 em y. Ou seja, então, tudo positivo, né? Então, vamos procurar. O 2 em x está aqui e o 5 em y está aqui. Eu fiz numerozinhos bem pequenininhos, mas a gente consegue compreender pela ordem, né? Quando vocês forem fazer o plano de vocês, cuidado com as medidas, tá, gente? Tem que ser a mesma medida para todos. Então, eu escolhi aqui a unidade centímetro, 1 centímetro. Escolham essa também, que é mais fácil, né? Para quando a gente tá localizando pontos. Para quem tiver aquela folha quadriculada, também ajuda bastante. Então, olha só. Achei, então, o último ponto. Olha só que legal. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses pontinhos que a gente marcou, formando uma reta.
Então, vamos lá. Então, juntando esses pontinhos, olha que coisa mais linda que formou. Então, vejam, claro que eu coloquei apenas 5 numerozinhos aqui no conjunto domínio, que foram esses 5 aqui, certo? Mas eu poderia ter colocado infinitos números. Quanto mais números eu colocasse para cá, maior seria a reta, mas eu já saberia qual seria a direção dela. Então, vejam, tem a ver essa direção da reta com essa função que foi dada. E a gente vai ver isso logo adiante. Vejam que aqui eu mudei pouca coisa, ó, só mudei aqui o sinal. Então, ficou y igual a menos 2x mais 1. Mas isso quer dizer muita coisa quando a gente está falando de funções. Nesse caso, a reta vai ser decrescente. Então, vai começar lá em cima e vem para baixo. E aqui continua cortando o eixo y número 1. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Estou aqui no site geogebra.org. Nesse site, eu vou clicar aqui em Start Calculator e aí vai abrir essa página aqui, olha só que legal. Aqui, a gente vai verificar aquelas funções que a gente viu no comecinho do vídeo. Então, eu vou escrever aqui y igual a 2x mais 1. Olha só, exatamente o gráfico que a gente acabou de fazer. Então, mesma coisa, passando aqui pelo númerozinho 1. Então, veja, coeficiente angular, mais 2, quer dizer que a reta é crescente. Coeficiente linear, nós temos o número 1, quer dizer que a reta vai cortar o eixo y aqui no número 1. Agora, eu vou trocar. Vou colocar aqui menos 2x mais 1, para a gente ver a diferença. Olha só. Então, exatamente oposta, né? Então, reta decrescente, pois nós temos aqui o coeficiente angular negativo, e passou aqui pelo número 1, já que nossa função tem aqui o coeficiente, aliás, o termo independente, né? Que é o coeficiente linear, igual a 1. O que acontece se por acaso for uma função linear e não tiver esse númerozinho 1, for igual a 0, então não precisa escrever. Como é que fica? Olha só, passa exatamente pela origem, que é o 0.